Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então dando sequência aqui com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo com vocês dentro desse bloco onde eu vou trazer mais resolução de questões do CESP que tratam da parte de operações com conjuntos. Dê uma olhadinha comigo, redes sociais na tela. Primeira questão desse bloco vem dizendo o seguinte: essa aqui foi prova para cargo de assistente de gestão de políticas públicas da Prefeitura de São Paulo. A prova foi aplicada em maio de 2016 pelo CESP. O enunciado vem dizendo que um determinado departamento da Prefeitura Municipal de São Paulo recebeu recentemente 120 novos assistentes administrativos. Sabe-se que 70 deles são especialistas na área de gestão de recursos humanos, RH. 50 na área de produção de material de divulgação, MD, e 60 na de administração financeira, AF. Observou-se também que nenhum deles é especialista em mais de duas dessas três atividades. Exatamente 25 deles são especialistas tanto em RH quanto em AF. E nenhum deles é especialista tanto em AF quanto em MD. Além disso, verificou-se que nenhum deles é especialista em qualquer outra área, além dessas três citadas. Com base nessas informações, é correto afirmar que a quantidade de novos assistentes administrativos que são especialistas tanto na área de recursos humanos, RH, quanto na área de produção de material de divulgação, MD, é igual a... E aqui vem as alternativas, perfeito? Bem, o que a gente vai ter aqui então é a representação de três conjuntos, concordam? Que são recursos humanos, material de divulgação e administração financeira. Então eu vou colocar para vocês aqui, ó. Recursos humanos, que vai ser o RH. Então a gente tem aqui, olha, RH. Eu tenho lá MD e eu tenho AF. Que seria administração financeira, não é isso? Então ele fala para mim o seguinte, olha, 70 deles são especialistas na área de gestão de recursos humanos. Então tá aqui, olha, 70 na área de gestão de recursos humanos. 50 na área de produção de material de divulgação. 50 em MD. E dentro de AF são 60. Perfeito. Aí ele vai trazendo para a gente aqui algumas informações importantes, tais como essa que está aqui, olha. Ele fala para a gente que observou-se que nenhum deles é especialista em mais de duas dessas três atividades. Ora, se nenhum deles é especialista em mais de duas dessas três, significa então que nenhum deles pode ser especialista nas três, certo? Se nenhum deles é especialista em mais do que duas, é porque eu não posso ter especialistas nas três ao mesmo tempo. Então, é uma informação importante, porque eu sempre menciono para vocês que a interseção dos três conjuntos ela acaba sendo decisiva. Então aqui a gente já sabe que aquela interseção dos três acaba dando zero. Fechado? Ele fala que exatamente 25 deles são especialistas tanto em RH quanto em AF. Então isso aqui passa a ideia de uma interseção, ok? Como 25 deles são especialistas tanto em RH quanto em AF, RH e AF eu vou colocar aqui então, olha, 25, tá bom? Esse valor que está aqui na interseção daqueles dois conjuntos. Ele fala também que nenhum deles, observe, olha, nenhum deles é especialista em qualquer outra área além dessas três citadas. Então, quando ele coloca para a gente que nenhum deles, aí ele fala, ó, 25 são especialistas tanto em RH quanto em AF, aí ele coloca, e nenhum deles é especialista tanto em AF quanto em MD. Como nenhum deles é especialista tanto em AF quanto em MD, é porque eu vou ter que colocar aqui, olha, esse zero nesse ponto aqui. Fechado? Aí fala, além disso, verificou-se que nenhum deles é especialista em qualquer outra área, além dessas três citadas. Então, se ele fala que nenhum deles é especialista em qualquer outra área, além dessas três citadas, é porque então a gente vai ter que colocar zero aqui do lado de fora. O que vai acontecer então é basicamente o seguinte, a gente sabe que o total de elementos que foram pesquisados acaba sendo quanto? Acaba sendo 120. Então eu sei que a soma de todas essas 7 regiões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a soma dessas 7 regiões tem que fechar aqui num total de 120, ok? Como que eu vou poder tentar descobrir? Que aí o que ele pede pra gente é o seguinte, ele quer saber quantos, ó, ele coloca aqui no final, a quantidade de novos assistentes administrativos são especialistas, tanto na área de recursos humanos, quanto na área de produção, material e divulgação. Então ele está querendo saber quantos elementos vão ficar aqui.
está, olha, nessa interseção. Então, como que eu posso chegar aqui a essa interseção? Eu vejo alguns alunos justificando para mim, fazendo basicamente o seguinte: professor, eu peguei aqui e somei, olha, 70 mais 50 mais 60, e aí deu 180. Como aqui a gente está vendo que tem que dar 120, então eu tenho um excesso de 60. Esses 60 seriam aqueles elementos que ficam aqui na interseção. Então, se a gente for somar os totais, 70 mais 50 mais 60, 70 mais 50 mais 60, está dando 180, perfeito? Se você tirar 120, que é o que tem que ter na união, a gente fica com um excesso de quanto? Com um excesso de 60. Esse excesso de 60, ele representa para a gente aqui, olha, essas interseções. E aí você pode falar para mim simplesmente que esse x teria que ser 60 menos 25, e aí o 60 menos 25 vai dar o 35, que a gente vai encontrar aqui. Mas eu queria só chamar a atenção de vocês, que vocês podem seguir essa linha de raciocínio um pouquinho mais direta, porque a gente tem aqui na interseção dos três conjuntos o zero. Se não fosse o zero, não necessariamente a conta ia fechar assim de maneira tão imediata, tá? Mas fica aqui a observação de que é sim possível justificar dessa maneira. Somando 70 com 50 com 60 deu 180. Como eu preciso que dê 120, eu tenho um excesso de 60. Os excessos, nós sabemos, representam as interseções, que teriam que ser a soma dessas quatro regiões. Vai dar 60. E aí você vai tirar esse 25, que vai dar o 35. Mas, de novo, só vai fechar bonitinho assim, porque a gente tem esse zero aqui na interseção dos três conjuntos, tá bom? Então, como não necessariamente a gente teria uma situação em que o zero vai estar aqui, eu vou resolver com vocês, né, dando uma solução mais geral, porque se o cara enfiar um 10 aqui, se ele enfiasse um 10 ali, por exemplo, a situação já poderia ficar um pouquinho mais complicada. Então, qual que poderia ser uma saída para que a gente chegasse ao valor daquele x, tentando justificar por um outro caminho? Bem, vamos entender o seguinte: a gente sabe que a soma dessas quatro regiões aqui tem que dar 60, certo? Que tem a ver, por exemplo, ali com o conjunto dos elementos que estão dentro de AF, dentro do conjunto de administração financeira. Como a união tem que dar 120, então veja se vocês concordam comigo. A gente sabe que o que vai sobrar aqui, olha, como aqui já tem 60, e como o total tem que ser 120, é como se eu dissesse para vocês que aqui tudo, olha, aqui tudo vai ter que dar quanto? Aqui tudo vai ter que dar 70, concorda comigo? Desculpa, aqui tudo vai ter que dar 60. Então, como que eu vou representar aqui essas regiões? Vejam, a gente sabe que dentro do conjunto RH, eu tenho um total de 70 elementos. O que vai sobrar para essa região que está aqui? Veja se vocês concordam comigo. É como se para aquela região que está ali eu tivesse 70 menos 25 menos x. 70 menos 25 vai ter que dar 45, e aí eu ficaria então com 45 menos x. Dentro do meu conjunto MD, eu tenho que ter 50. Só que aqui tem 0, 0 e aquela outra região que está ali tem x. Então eu vou deixar indicada essa região aqui à direita como se fosse o quê? Como se fosse 50 menos x. Então o que eu vou fazer? Vou partir do princípio que aqui tudo, veja se vocês concordam comigo, aqui tudo tem que ter 60, concordam? São 120 na união de todos os conjuntos, só que tirando aqui, por exemplo, essa parte do AF, sobram essas três regiões que aqui estão. Então, quando eu somar o 45 menos x com o 50 menos x, isso daqui vai ter que ficar igual a 60, e vai ser a parte dessa equação, então, que eu vou justificar ali o valor do x. Então, passando isso aqui a limpo, eu vou ficar com o seguinte, ó, 45 menos x mais o x mais o 50 menos x, tudo isso que está aqui eu vou deixar indicado igual a 60. A partir daí, eu posso cancelar aqui, por exemplo, olha, esse menos x com mais x, passo a ter 45 com mais 50, que vai ter que dar 95, e aí eu fico então com 95 menos x, que tem que ser igual a 60. Se 95 menos x é igual a 60, eu deixo letra para um lado, jogo o número para o outro, daí então o meu x passa a ser 95 menos 60, e assim o x tem que ser igual a 35, e aí o x igual a 35 era o que estava indicado para vocês aqui na letra D, tá bom?
Eu lembro que na ocasião da aplicação dessa prova, se não me engano, eles tinham divulgado um gabarito inicial, que era o 45, alguma coisa assim, mas aí logo na sequência eles tiveram que fazer a alteração e deixar indicado que o gabarito correto é a letra D. Estou falando isso porque se aqui na sequência tiver outro, não, mas aqui a gente já fez a alteração. Era justamente isso, que se tivesse algum outro gabarito, que era por conta disso, mas o gabarito correto então foi a letra D, e temos aqui então algumas justificativas possíveis, tá bom? Tá feita essa que está aqui então, prova aplicada pelo CESP, no estilo múltipla escolha. Passemos à próxima. Essa que está aqui foi prova para cargo de papiloscopista da Polícia Federal, prova aplicada em setembro de 2018 pelo CESP. Enunciado vem dizendo o seguinte: o resultado de uma pesquisa acerca da satisfação de 200 papiloscopistas no que diz respeito às tarefas por eles executadas de identificação de vítimas e de descobertas de crimes de falsificação foi o seguinte: 30 papiloscopistas sentem-se igualmente satisfeitos ao executar qualquer uma dessas tarefas, 180 papiloscopistas sentem-se satisfeitos ao executar pelo menos uma dessas tarefas. Considerando que todos os 200 papiloscopistas responderam à pesquisa, julgue os itens seguintes. Aí vem o primeiro deles então, dizendo que menos de 30 papiloscopistas não se sentem satisfeitos ao executar alguma das duas tarefas mencionadas. Então vamos devagar aqui, só para vocês se situarem. A gente está falando aqui então de um universo de 200 papiloscopistas, ok? E aí eles vão fazer referência aqui a duas situações: identificação de vítimas e descobertas de crimes de falsificação, perfeito? Eles emitiram então opinião a respeito desses dois tipos de tarefas: identificação de vítimas, descobertas de crimes de falsificação. Então vou fazer aqui a representação desses dois conjuntos, ó. Tem um conjunto aqui, outro conjunto aqui, e aí vou colocar identificação de vítimas e o outro que seria descoberta de crimes. Perfeito? O total então é 200. Aí ele fala o seguinte: 30 papiloscopistas sentem-se igualmente satisfeitos ao executar qualquer uma dessas tarefas. Quando ele fala para mim que esses 30 sentem-se igualmente satisfeitos, é para dar a entender que esses 30 acabam gostando das duas tarefas, perfeito? Foi a forma como ele encontrou ali para despistar que aqueles 30 elementos teriam que estar onde? Na interseção dos dois conjuntos. Então a gente coloca aqui, olha, esse 30 na interseção. Ele fala também que 180 papiloscopistas sentem-se satisfeitos ao executar pelo menos uma dessas tarefas. Olha, não é a primeira vez que eu chamo a atenção de vocês aqui sobre isso no nosso curso, o lance do pelo menos um. Quando ele fala para mim que 180 sentem-se satisfeitos ao executar pelo menos uma dessas tarefas, o pelo menos um, eu sempre falo para vocês que passa a ideia daquilo que está na união, passa a ideia do conectivo ou. Então, quando eu digo aqui que 180 sentem-se satisfeitos ao executar pelo menos uma, é como se eu pudesse dizer que 180 gostam de fazer identificação de vítimas ou de trabalhar com descobertas de crime de falsificação. Não se esqueçam disso, tá bom? O pelo menos um passa a ideia do que está na união, tem a ver inclusive com o conectivo ou. Quando eu falo de estar em pelo menos uma das regiões, é porque ele pode estar aqui. Se ele estivesse ali, ele teria optado por uma daquelas tarefas. Se ele estivesse aqui, ele teria optado por duas daquelas tarefas, mas não há problema algum, tendo em vista que ele teria que optar por pelo menos uma. E quando ele está aqui, ele teria optado por pelo menos uma, né? Então, o total tem que ser de 180 aqui dentro. Se 180 é o que está dentro da união, a gente sabe que 20 vai ter que ser o que fica do lado de fora, perfeito? Se 180 é o que está aqui na união, então esses 20 são os que ficam do lado de fora. O que representariam esses 20? Aqueles 20 ali seriam, por exemplo, 20 daqueles 200 papiloscopistas que não curtem trabalhar com qualquer uma dessas duas tarefas, perfeito? E vocês vão perceber que foi exatamente sobre essa situação que o primeiro item tratou, porque ele vai colocar para a gente o seguinte, olha, menos de 30 papiloscopistas não se sentem satisfeitos ao executar alguma das duas tarefas mencionadas. Isso que aqui está correto, certo? Menos de 30 não se sentem satisfeitos. Tá certo, porque a resposta aqui então teria a ver com esses 20 que a gente tem aqui, tá? E só para deixar claro, num primeiro momento,
Alguns aí podem questionar o seguinte: Bruno, mas como que fica a distribuição dos demais elementos nessa região e nessa região? A gente não tem, com base no que foi colocado no enunciado, possibilidade alguma de chegar à garantia de quantos curtem apenas identificação de vítimas e quantos que curtem apenas trabalhar com a descoberta de crimes de falsificação, tá bom? Então, para o primeiro item, gabarito correto, letra C. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que a gente está resolvendo itens aqui para o cargo de papiloscopista, que vamos combinar. O concurso da Polícia Federal, de forma geral, é um concurso pesado, e para o cargo de papiloscopista a prova vem num nível bacana. E um item aqui dentro da parte do raciocínio lógico, que se a gente trabalhar com um pouquinho de cuidado, a gente consegue colocar na conta, não é não? Então, ó, gabarito correto para essa que está aqui, letra C. Passemos ao próximo item que vem dizendo o seguinte, olha, a quantidade de papiloscopistas que se sentem satisfeitos ao executar exatamente uma das referidas tarefas é superior a 100. Então, aqui agora ele vai falar sobre a quantidade de papiloscopistas que gostam de executar exatamente uma das tarefas. Aí esse exatamente uma das tarefas passa aquela ideia de que eles curtem executar apenas uma. Então seriam os elementos que gostam apenas de identificação de vítimas ou que gostam apenas de trabalhar com a descoberta de crimes de falsificação. Eu não sei exatamente quanto eu vou ter em cada uma daquelas duas regiões, mas eu posso falar quanto que dá a soma dos elementos dessas duas regiões. Veja se vocês concordam comigo. Aqui dentro não tem que dar 180? Aqui já não tem 30 nessa interseção? Então significa que a soma dessas duas regiões aqui, olha, a soma dessas duas regiões tem que fechar em 150. Concordam? Não que necessariamente aqueles 150 tivessem que estar distribuídos de forma igual entre aquelas duas regiões, mas eu sei que esse total que está aqui com esse tinha que fechar em 150. Como o item disse que a quantidade era superior a 100, esse item que está aqui então está correto. Gabarito para ele, letra C. A quantidade que se sentem satisfeitos ao executar exatamente uma das tarefas é superior a 100, está perfeito. Gabarito para ela então, letra C, tá bom? E o terceiro e último item que caiu para o cargo de papiloscopista da PF 2018 e que fazia referência a esse enunciado foi esse, dizendo que nessa situação as informações dadas permitem inferir que exatamente 75 papiloscopistas sentem-se satisfeitos ao executarem a tarefa de identificação de vítimas. Aí esse item que está aqui vai atacar exatamente aquele ponto que eu falei, que é o da incerteza sobre como estão distribuídos os 150 elementos nessas duas regiões. Pelas informações do texto, eu não tenho condição de simplesmente chegar a esses 150, pegar esses 150 e dividir igualmente, colocando 75 à esquerda e 75 à direita. Então eles colocaram esses 75 aqui, muito provavelmente para confundir algum candidato que achasse que poderia seguir essa linha, perfeito? Aí eu sei que esse com esse tem que dar 150, então se eu dividir por 2, vão ser exatamente 75 que gostam de trabalhar com a identificação de vítimas. E a gente não tem essa informação do enunciado. Então, uma questãozinha que a gente nem precisava fazer conta, o gabarito para ela vai ter que ser letra E, tá bom? E tem errado, eu não posso simplesmente pegar aquele 150 e dividir por 2, porque nada do enunciado me dava essa garantia. Perfeito? Passamos aqui então por 3 itens cobrados na prova da PF para o cargo de papiloscopista. Para a gente fechar esse bloco, eu vou trazer para vocês aqui 2 itens que foram aplicados na prova de agente da Polícia Federal de 2018 e que tinha a ver com esse enunciado que foi colocado aqui, que vem dizendo o seguinte: em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo e que estiveram nos países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para ser examinados. Constatou-se que exatamente 25 dos passageiros selecionados estiveram em A ou em B. Nenhum desses 25 passageiros esteve em C, e 6 desses 25 passageiros estiveram em A e em B. Com referência a essa situação hipotética, julgue os 2 itens que se seguem, e aí o primeiro deles vai dizer que se 11 passageiros estiveram em B, que então mais de 15 estiveram em A. Então vamos organizar aqui melhor essa história. Eu tenho aqui então 3 conjuntos, que são os conjuntos A, B e C. Ok? Aí ele fala para mim o seguinte, vamos lá nas informações, olha, ele fala para mim que 30 passageiros estiveram em A, B ou C. Aqui eles usaram, inclusive, o conectivo de maneira perfeita,
quando eles falam para a gente aqui que 30 estiveram em A, B ou C, este conectivo OU é o que tantas vezes eu estou enchendo o seu saco. O conectivo OU ele passa uma ideia de união. Então, se eu estou falando aqui da união dos conjuntos A, B e C, eu estou te dizendo que na soma dessas 7 regiões internas aqui a esses 3 diagramas, eu tenho que ter um total de 30 pessoas, perfeito? Só que aí ele vai falando, exatamente 25 dos passageiros estiveram em A ou em B. Então aqui agora ele me passa uma outra informação que é muito importante, que é sobre a união dos conjuntos A e B. Como ele fala que exatamente 25 estiveram em A ou em B, é porque a união desses dois conjuntos aqui, ó, a união desses dois conjuntos tem que dar 25. O que me permite concluir, então, que eu tenho 5 elementos que estiveram apenas o quê? Apenas em C. Isso está claro para você? Como eu sei que dentro de A ou B, ou seja, como eu sei que na união de A com B eu tenho que ter um total de 25 elementos, para que eu feche a união dos 3 com 30, eu vou deixar indicado então que o meu conjunto apenas C, ou que essa região que está aqui, que é a região dos elementos que visitaram apenas C, tem que ter um total de 5, perfeito? Como esses 25 estão distribuídos aqui, nessa união de A com B, eu não sei, mas eu sei que ali dentro tem que ter 25. E aí ele vai passando alguns outros dados para mim, que são os seguintes, olha. Ele fala que 6 desses 25 passageiros estiveram em A e em B. Então, como ele fala para a gente que 6 estiveram em A e em B, então a gente teria que colocar esses 6 aqui, olha, na interseção, perfeito? Então, a gente vai colocar os 6 aqui na interseção dos conjuntos A e B. Então, a situação é o seguinte, são 30 passageiros que desembarcar que estiveram em A, B ou C, ok, 25 estiveram em A ou em B, ou seja, na união. E nenhum desses 25 passageiros esteve em... Ah, tá, então só um detalhezinho que é o seguinte. Quando ele fala para mim que são 25 que estiveram em A ou em B, ele ainda coloca uma outra informação que é o seguinte, olha, nenhum desses 25 esteve em C. Então não há possibilidade de termos elementos aqui, tá? Olha, nessas 3 regiões, olha. Porque os elementos que estão em A ou em B são elementos que não foram para C. Então não há possibilidade que eu tenha elementos nessas 3 regiões. Quando ele fala, então, que aqueles 6 estão em A e em B, só para reforçar, esses 6 vão ficar aqui. Resumo da ópera. A soma dessa região com essa região, como ali a gente tem que ter um total de 25, significa que a soma dessa região com essa região tem que fechar num total de 19. E o que foi trazido para a gente nesse primeiro item? Ele coloca o seguinte, se 11 passageiros estiveram em B, então mais de 15 estiveram em A. Quando ele fala para a gente que 11 passageiros estiveram em B, ó, eu tenho que ter 11 aqui dentro desse conjunto. Como a gente já sabe que aqui tem 6, então é como se eu tivesse que colocar para vocês aqui, olha, 5 elementos que estiveram apenas no país B. Mas está lembrado que a união de A com B tem que me dar um total de 25? Então se a gente somar 6 mais 5, está dando 11. Para fechar nos 25, eu vou precisar que aqui você tenha um total de quanto? Um total de 14, porque aí fechou tudo do jeito que o enunciado me propõe. A união de A com B tem 25. Os elementos que estiveram em A ou em B não estiveram em C. Perfeito. Nenhum dos elementos que estava aqui em A ou em B, eles estiveram também dentro do conjunto C. Você vai perceber que a união dos 3 conjuntos fecha em 30. Então todos os dados fecharam o meu enunciado. E aí o que o item dizia é que se 11 estiveram em B, como nós colocamos aqui, que então mais de 15 estiveram em A. Cuidado, porque muita gente acabou marcando que o gabarito da letra E. Ah, Abraão, ele falou que mais de 15 estiveram em A, isso está errado, porque foram 14. Cuidado, esses 14 são 14 que estiveram apenas em A. E aqui no item ele não fala sobre aqueles que estiveram apenas em A, ele fala sobre estar em A de maneira geral. Então, quantos desses que estiveram no país A? A resposta aqui seria 20, tá bom? Como não tem ali aquele elemento restritivo, o somente A, o apenas A, os que estiveram dentro do país A foram 20 ao todo, então a resposta acaba sendo letra C. Gabarito para essa que está aqui, letra C, já que os que estiveram em A acabam sendo 14 mais 6, que vai ter que dar 20, ok? Então, nessa que está aqui,
organizando os dados aqui de maneira coerente, a gente fecha, sem maiores problemas, gabarito letra C. O segundo e último item que eu trouxe para vocês referente a esse enunciado vinha dizendo o seguinte: considere que, separando-se o grupo de passageiros selecionados que visitou o país A, o grupo que visitou o país B e o grupo que visitou o país C, seja verificado em cada um desses grupos que pelo menos a metade dos seus componentes era do sexo masculino. Nessa situação, conclui-se que o grupo de 30 passageiros selecionados tem no máximo 14 mulheres. Bem, das questões que foram aplicadas aqui para esse enunciado para o cargo de agente da PF, de maneira geral, a gente percebe que isso daqui foi o que trouxe maiores complicações para os candidatos, tá? E na realidade, pode ter trazido uma complicação até mesmo para o examinador que elaborou esse item, porque a gente teve um gabarito preliminar identificado com uma letra e ao final a gente teve que pedir a alteração desse gabarito porque a gente encontrava contra-exemplos para o que está sendo colocado aqui. Então já estou antecipando que esse item que está aqui está errado, sendo que no gabarito preliminar divulgado pelo CESP eles tinham dado como certo. Então existe uma linha de raciocínio que realmente, se a gente for seguir, a gente chega ao gabarito letra C, e que é por isso que eu estou falando, muito provavelmente talvez tenha sido até a linha de raciocínio que o examinador do item seguiu, mas que olhando com um pouquinho mais de cuidado, a gente percebe que não é uma linha de raciocínio única e acaba gerando então a possibilidade de contra-exemplos. Então, vou precisar que vocês fiquem atentos aqui ao seguinte: são os mesmos três conjuntos, ok? Conjuntos A, B e C, e com todas aquelas condições iniciais mantidas. Então eu tenho aqui o meu conjunto A, tenho aqui o meu conjunto B. Eu sei que lá na interseção eu vou ter que ter 6 elementos. Eu sei que nessa região tem 0, nessa região tem 0, nessa região tem 0. E eu sei que dentro do meu conjunto C eu tenho 5 elementos que fazem parte apenas de C, ok? O que ele pede para vocês então é o seguinte: separando-se o grupo de passageiros selecionados que visitou o país A, o que visitou o país B e o que visitou o país C. Quando ele coloca isso, é porque ele quer que você analise. Então, por exemplo, o total de elementos que você vai ter dentro do conjunto A, depois o total de elementos dentro do conjunto B e o total de elementos dentro do conjunto C. Então, quando ele fala para separar, é para que você analise esses totais de forma separadamente, ok? De forma separada. Aí ele cita que em cada um desses grupos, pelo menos a metade dos seus componentes era do sexo masculino. Então, o que a gente vai ter que criar aqui? Eu vou ter que criar uma situação em que eu preencha o meu conjunto A de forma que metade dos elementos ali, pelo menos a metade, seja do sexo masculino. E a mesma situação aqui, eu vou ter que pegar os elementos do meu conjunto B e vou ter que criar uma situação em que eu tenha ali pelo menos a metade dos elementos do sexo masculino. E vou ter que pegar o meu conjunto C e fazer com que pelo menos a metade daqueles elementos sejam do sexo masculino. O que vai acontecer aqui, já de início, é o seguinte: se nesse meu conjunto C eu tenho aqui esses 5 elementos, então vocês concordam comigo que dentro do meu conjunto C eu tenho um total de 5 elementos? Como ele quer que pelo menos a metade seja do sexo masculino, o que seria a metade de 5? A metade de 5 seria 2,5. Só que aí, claro, eu não vou poder imaginar que eu tenho pelo menos 2 homens e meio, né? Porque não dá pra gente trabalhar com a ideia de que tem ali 2 homens e meio. A quantidade de homens e a quantidade de mulheres, naturalmente, tem que ser um número inteiro. Então aqui eu vou colocar para vocês que para atender o que ele quer, eu vou ter que ter no mínimo, reparem que a gente não tem aqui certeza também de quantos elementos que a gente teria que seriam do sexo masculino ou feminino, mas eu teria que ter no mínimo 3 homens, perfeito? Então aqui seriam 3 homens e 2 mulheres. Estou supondo. Tudo isso que eu vou lidar aqui, moçada, é por isso que a questão, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque eu vou ter que lidar aqui com hipóteses que eu mesmo vou criando para tentar verificar o que ele colocou. Bem, aí aqui, de novo, dentro do meu conjunto dentro do meu conjunto B, eu tenho um total de 6 elementos, que já tem ali, né? Dentro do meu conjunto B, eu já tenho 6 elementos. E aí eu vou criar aqui condições para fazer com que esse total da união de A com B dê 25 e para que a gente possa investigar o que ele está colocando. Então aqui é um chute que eu vou dar, é uma hipótese que eu vou testar. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 9 elementos e se eu colocar aqui, por exemplo, 10 elementos, o que eu quero que vocês percebam? Se eu for somar 10 com 6 vai ter que dar 16 e 16 se eu for somar com 9 vai ter que dar 25, perfeito? Então, com relação ao que estava lá no início do enunciado, está tudo perfeito, as condições estão mantidas.
E aqui agora eu vou manter as condições, ou eu vou tentar garantir as condições que estão sendo colocadas para esse item. Se eu trabalhar com esses totais, observem, o meu conjunto A teria que ter quantos elementos? O meu conjunto A teria que ter 16 elementos. E o meu conjunto B teria que ter quantos elementos? Teria que ter 15 elementos. Então, de novo, quando aí do outro lado você me perguntar assim, Bruno, de onde que você tirou esse 10 e de onde que você tirou esse 9? Não tem jeito, é tentativa, eu tive que dar esse chute. Ah, mas eu poderia tentar distribuir de outra forma? Claro que você poderia. Você poderia colocar 8 aqui, do lado de cá compensar e virar 11. Você tem que verificar se o que está sendo colocado no item vai ser garantido. Então, estou te dando um chute aqui, estou te dando uma possibilidade. Lembra que ele falou que dentro de cada grupo, quando eu isolasse os elementos desse grupo, que pelo menos a metade deles teria que ser de homens? Então vamos imaginar o seguinte, vamos supor que esses elementos que estão aqui na interseção sejam 6 homens. Então vejam, se aqui eu tivesse 6 homens, e como dentro desse meu conjunto eu tenho que ter um total de 16 pessoas, se são 16 pessoas é porque ali eu teria que ter o quê? Eu teria que ter no mínimo 8 homens e 8 mulheres, certo? Estou lidando aqui com a possibilidade mínima que ele me deu. Ele falou assim, olha, eu preciso que pelo menos a metade seja do sexo masculino. Então, se o meu conjunto A tivesse um total de 16 elementos, eu precisaria que dentro daquele grupo eu tivesse pelo menos 8 homens e, consequentemente, seriam 8 mulheres. Então, se eu estou supondo que ali, na interseção, eu estou colocando 6 homens, daqueles 10 que acabaram sobrando, vocês iriam perceber que 2 seriam homens e 8 seriam mulheres. Aí vai manjando o que vai acontecer aqui. Se no meu conjunto B eu ficasse então com esse total de 15 elementos, para que pelo menos a metade fosse de homens, a metade de 15 é 7,5. Então não dá para eu ter 7 homens e meio. Então eu precisaria ficar o quê? Com 8 homens e, consequentemente, 7 mulheres. Só que aí lembram-se, estou supondo aqui que esses caras que estão em interseção já são homens. Então, como dentro desse grupo eu teria que ter 8 homens, significa que naquele grupo ali dos 9, eu acabaria ficando com 2 homens e 7 mulheres. Então vejam o que acabou de acontecer aqui. Ó, a união está fechando em 25 na união de A com B? Sim, 10 com 6 dá 16, 16 com 9 dá 25. A união dos 3 está dando 30, conforme estava lá no início do enunciado? Perfeito. Aí agora você vai perceber o seguinte, isole o meu conjunto A. Meu conjunto A tem quantos elementos? Supus aqui que o meu conjunto A poderia ter 16 elementos. Então eu estou te mostrando que essa aqui é uma situação possível, que atende o enunciado. Então vejam, é possível que eu tenha o meu conjunto A com 16 elementos. Se o meu conjunto A tivesse 16 elementos, eu precisaria ter pelo menos 8 homens e, consequentemente, seriam 8 mulheres. Há a possibilidade de fazer essa distribuição? Sim. Olha, eu poderia ter aqui, olha, esses 8 homens com 8 mulheres. Então, eu estou pegando o meu conjunto com 16 elementos e garantindo que eu tenho ali pelo menos a metade que seja de homens. A mesma situação aconteceria aqui. 6 com 9 está dando 15. E como são 8 homens e 7 mulheres, eu teria aqui, olha, 8 homens e as outras seriam 7 mulheres. E dentro do meu conjunto C, que tem que ter 5 elementos, eu garanti que eu tenho pelo menos a metade. Tem 3 homens e 2 mulheres. Onde que a gente chega com isso? O enunciado me dava a garantia de que se você coloca tudo isso que está aqui, que nesse grupo de 30 passageiros, eu teria que ter no máximo 14 mulheres. E o que eu estou te mostrando é que isso está errado. Eu posso criar uma situação em que tudo o que foi colocado aqui, a gente atende o enunciado, e que, no entanto, você vai perceber que o número máximo de mulheres não é de 14. Eu acabei de criar uma situação aqui em que eu teria, por exemplo, 8 com 7, 15. 15 com 2, eu teria quantas mulheres? Eu teria 17 mulheres. E não 14 no máximo, como o item acabou garantindo, perfeito? Então, isso aqui é o que a gente chama de quê? De um contra-exemplo. E aí, para esse item, não ia ter muito como você fugir. Infelizmente, você ia ter que fazer realmente esses testes. E aí, por isso que a gente percebe aqui que talvez tenha sido um vacilo por parte da elaboração do item do examinador mesmo. Porque se a gente segue uma linha mais simplista, a gente chega a esse máximo de 14, que atenderia o gabarito que o cara deu. Só que se a gente para olhar a questão com um pouquinho mais de cuidado, a gente cria aqui a possibilidade de alguns contra-exemplos. Só que aí no contra-exemplo,
é onde você tem que ficar fazendo vários testes, ok? E entendo perfeitamente que realmente fazer esses testes poderia tomar um tempo que para a realidade da prova poderia ser maior do que o que a gente teria que fazer aí na média, né? Mas, de qualquer maneira, se comprova, então, que esse item que está aqui, ele é um item de prova o quê? Ele é um item de prova errado, tá? Falou aí que tem no máximo 14 mulheres, eu consigo criar uma situação em que isso daqui não atenda. E se você, porventura, do outro lado, pensou, né, numa outra hipótese que não chegou aqui, por exemplo, a um total de 17 mulheres, não há problema nenhum. O grande problema é quando você cria o contra-exemplo, né? Você vai tentando criar situações e ele vai atendendo o que o item disse. O que eu estou tentando te mostrar é que por mais que você crie ali várias situações que atendem o que o item diz, existem casos que não atendem e que por conta disso o item então fica errado, tá bom? A gente tem que partir do princípio seguinte, tudo que for verdade, para ser verdade, tem que ser verdade para todos os casos. Então reforço, não adianta você mostrar para mim que para esse caso atendeu, para aquele caso atendeu, para esse outro caso atendeu. Se eu chegar com um caso que não atenda o que foi colocado, prevalece isso. Ah, mas tem um caso que não atende. Então pronto, então o que foi colocado no item está errado, tá bom? Gabarito para essa que está aqui então, letra E. E aí um item que é um ponto bem fora da curva, assim, no estilo das provas do CESP, mas que fica para vocês aí então como referência, tá bom? Gabarito correto, letra E, e aí com isso a gente fecha esse bloco, ele ficou um pouquinho mais extenso, mas a gente passou aqui por questões importantes, principalmente aí das questões de provas da PF, né? A gente fez ali aqueles 3 itens de papiloscopista, que aí vocês viram, os itens ali rodaram tranquilinhos, não tivemos maiores dificuldades, e esses 2 aqui de agente da Polícia Federal com um cuidado maior, principalmente para esse último aqui, tá bom? Depois com calma, tentar fazer, refazer, dar uma olhadinha, porque vai que, né, se surgir alguma outra situação semelhante aí, que a gente tem habilidade aí para ter a manha e conseguir matar, tá bom? Um forte abraço para vocês, fui!